Olá! Na edição de hoje tem uma empresa super bacana, viu? Eu sei que você vai curtir, mas antes quero agradecer demais todo o carinho, toda a audiência que vocês têm tido aqui com Por Dentro das Marcas, que eu sei que tá só aumentando. E é muito bom, né? Porque afinal de contas aqui a gente aprende muita coisa que a gente já quer implantar no dia seguinte na nossa empresa. Aliás, não é só no dia seguinte, né? Porque cabeça de empreendedor nunca para. Eu tenho certeza que a hora que você vai dormir, você fica imaginando N coisas que você pode fazer no teu negócio, né? Isso é bom demais. Bom, vamos falar da edição de hoje? A gente vai visitar a Partner Services, que é uma empresa voltada para consultoria de energia elétrica. Mas o que é isso, Gustavo? É uma empresa que vai até a tua empresa e faz uma inspeção para saber como é que você pode reduzir o consumo de energia elétrica, aliás, mudar até a fonte energética, pensando o meio ambiente, pensando em um futuro melhor para todo mundo. Bacana, né? Então olha só, sem mais delongas, o programa está no ar e é claro, seja muito bem-vindo ao Por Dentro das Marcas aqui no canal Empreender, porque eu acho que você já sabe, né, o que eu vou dizer na sequência. O que é? Claro, assistir já é um bom negócio. Vem cá. Leandro, tudo bem? Tudo bem? Joia, obrigado por receber a equipe do canal Empreender, viu? E me conta mais sobre a Partner Services. Gente, o Leandro, ele é CEO, sócio fundador de uma empresa que vem revolucionar o mercado de energia elétrica, mas na verdade também energia limpa. Conta aí, vai. Energia renovável. Boa. A Partner Services é uma empresa de consultoria em energia focada em resultados, tanto para consumidores quanto para geradores. A gente é uma empresa que tem um know-how grande em relação a consumo de energia, seja de fontes limpas, ou de fontes alternativas, renováveis, ou de fontes convencionais, grandes hidrelétricas, grandes térmicas e outros tipos de combustíveis fósseis, né? Então, o nosso objetivo aqui com a Partner Services Consultoria é uma empresa justamente focada em resultados de economias sustentáveis e também, caso você seja um gerador, e resultados também de maximização de receitas, né? Esse é o nosso objetivo como empresa. Ou seja, quando fala consultoria, quer dizer, as empresas procuram vocês, vocês ajudam a otimizar o consumo de energia. Isso, claro, reflete na conta de energia, porque quando está otimizado, quer dizer que o custo é menor, e ao mesmo tempo vem total ao encontro de uma sociedade que busca um planeta mais saudável, pensando a curto, médio e longo prazo, né? Eu até brinco que a gente é como se fosse um médico, né? O cliente, a gente faz um diagnóstico, então o cliente, quando chega para a gente faz um breve diagnóstico do que acontece com o cenário energético dele, se ele tem muito desperdício, se ele tem oportunidade de melhoria, se ele tem o consumo de uma certa forma eficiente. E aí muita gente brinca com a gente e fala, então vocês trabalham com eficiência energética. Não, a eficiência energética é um dos braços que a Partner desenvolve. Na verdade, eu faço um diagnóstico completo. E aí, com base nesse diagnóstico, a gente faz as melhorias necessárias para que ele tenha o quê? A otimização do custo de energia dele no caso do consumidor. No caso de uma usina, por exemplo, é um processo um pouquinho mais amplo, porque eu vou olhar a característica do tipo de usina. Muita gente não conhece, por exemplo, as usinas tem hidráulica, eólica, biomassa, aterro sanitário também é um tipo de geração, e as usinas térmicas. Então, a gente olha toda essa operação, toda essa questão de custo, a gente trava preço, que é o preço de oportunidade, que é o preço da usina, e a gente tenta trazer esse, no caso do consumidor é o contrário, ele tem um custo muito elevado, a gente tenta reduzir esse custo para o ponto ótimo, né? E isso traz, no caso do consumidor, uma competitividade muito maior frente ao mercado, porque se você tem um dos custos básicos de uma empresa, é a energia. Se você reduz o custo de energia, você aumenta a sua margem. Então isso faz um diferencial no seu produto. E com ações simples, ações sejam de educação, as ações sejam, por exemplo, de uma mudança contratual, de uma discussão contratual, ou até mesmo de um enquadramento junto à distribuidora. Você veja que eu não preciso ficar ofertando LED, não preciso ficar ofertando coisas abstratas, é algo mais palpável. Que legal. E bom, gente, vocês vão ver ao longo dessa edição que a estrutura física deles é bem enxuta, mas ao mesmo tempo atendem o Brasil todo. Esse também é um diferencial de gestão que eu quero aprender um pouco mais, dividir com vocês, porque afinal de contas tudo isso é inovação, né? Como uma operação ser cada vez menor, com um custo menor, com rendimento, com receitas ainda maior. A gente vai falar um pouco disso no programa, mas antes da gente seguir, eu quero que você fale um pouco para a gente de como nasceu a empresa, né?
De onde veio a ideia? De onde que você vem? Né? Sempre trabalhou nessa área? Não? Conta aí. Eu sou formado pela PUC Campinas, né? Engenheiro eletricista. A minha formação após isso foi, digamos assim, bombardeado, porque eu iniciei minha carreira no mercado de energia na CPFL. E aí, quando você entra dentro da CPFL, você começa a descobrir um mundo que ele é um pouquinho diferente do que a gente tem na nossa casa, né? A gente só recebe a fatura e não entende o que está acontecendo. E aí, lá na CPFL, eu comecei a ser bombardeado por esse mundo de energia, e dali eu fui fazer especializações e também fui trabalhar junto ao Mercado Livre, conhecer o que é o Mercado Livre. Então a gente brinca, fala, o Mercado Livre é os caminhãozinhos amarelos. Não. Então a gente trabalhou nesse processo para chegar até a consultoria. Então eu peguei todo o meu know-how de experiência, que começou lá em 2003 no estágio da CPFL e veio a desembocar em 2016, quando eu abri a empresa de consultoria. Hoje, como você complementou, Gustavo, nós atendemos o Brasil todo, nós atendemos grandes indústrias como Heineken, CIMED, Owens Illinois. Então, esse trabalho de anos de análise do que acontece no mercado de energia, do que a gente pode trazer o melhor possível para o cliente, ele foi, de uma certa forma, maximizado no início de 2016. E aí, em 2018, nasce a Partner Service com esse nome completo. Né? Mas essa é uma breve história da minha carreira e como a gente chegou aqui nesse processo. Como você disse, em que pese ser uma sala confortável e enxuta, a gente atende mais de 100 clientes, então, assim, o Brasil todo, a gente tem hoje na mão aí para auxiliar nesse processo de economia ou maximização de receita. É isso, na prática a gente vai entender, então, como funciona essa operação e mais detalhes para você ter interesse, de repente, em adquirir esse tipo de serviço, de repente otimizar o consumo de energia aí na tua empresa, que de repente vai ser também a tua responsabilidade social com o meio ambiente, já que a gente está precisando tanto disso. Leandro, vamos dar uma volta e conhecer mais aqui da empresa? Tô curioso, hein? Então bora lá, gente! Bom, Leandro, então agora vamos falar o que de fato é a atividade de fim da Partner Services. A gente estava conversando, não é uma ideia nova, quer dizer, um mercado novo, porque se fala isso desde os anos 2000, início dos anos 2000. Só que agora você estava me explicando que, em função de legislação, se torna de fato algo super contemporâneo. E aproveita também e explica o que é Mercado Livre, que a gente citou ali na abertura e talvez algumas pessoas não saibam ainda o que é. Mercado Livre, na verdade, é uma possibilidade do consumidor negociar o seu próprio contrato a preços diferenciados. Hoje você, como consumidor, está preso debaixo da sua distribuidora porque ela tem uma concessão. E ela compra essa energia nos leilões e repassa para você. A partir do momento que você opta pelo Mercado Livre, você dá uma situação à distribuidora dizendo assim, eu vou continuar conectado a você, mas eu quero renegociar meus preços de contrato, ou seja, minha tarifa de energia eu quero renegociá-la. O que acontece, como você comentou? Da década de 2000 para cá, só grandes consumidores puderam ter esse direito de escolha. Então, empresas como Heineken, como Owens, como IP, como Klabin, Ambev, então empresas de grande porte tiveram esse direito da escolha, da livre negociação. A partir de janeiro de 24, a gente começa a atingir a maior base de consumidores do Brasil. Então, nós temos 3 escalonamentos desse Mercado Livre. Então, para deixar claro, o Mercado Livre é a livre negociação de energia, a preços bilaterais negociados, só que ele passa a ser Mercado Livre de verdade a partir de 2028 por completo, porque em 24 os clientes ainda em média tensão com demanda contratada também vão poder obter essa vantagem. Em 2026, todo consumidor baixa tensão comercial, então sua padaria, o seu frigorífico, aquela lojinha perto da sua casa. Aliás, principalmente você que está acompanhando aqui o canal Empreender. Também. Aí já vai poder entrar nessa fase. Então, fique atento, porque a partir de 26 você, caso seja um consumidor de uma lojinha específica com consumo baixo, você também vai poder escolher o seu fornecedor. E a partir de 28, finalmente, aqueles que sobraram, que são nós. Aí sim, boa. Aí você na sua casa vai ter o seu direito de escolha. Então o Mercado Livre, ele vai trazer exatamente o que é os modelos lá fora, que é o modelo americano, o modelo europeu, em que você mesmo escolhe seu autofornecimento de energia, a tarifa que estiver disponível naquele momento. Então, o nosso sonho de consumo é chegar em 28, você acessar um sistema e você escolher o seu fornecedor pelo melhor preço de energia que você tiver. E isso vai fazer com que a sua conta de energia na sua casa, de 200, 300, 400, 500, caia para uma conta de 100, 100 e pouco. Que é a vantagem hoje que a gente está trazendo para os consumidores a partir de 24. Aqueles consumidores que têm esse perfil
de média tensão e não migraram nos últimos anos, a gente está tentando trazer agora para trazer na economia. E aí a gente está tendo, nesse momento, um alcance muito bom de descontos de 30% a 40% de desconto no consumo de energia. Que legal. Então é um momento muito oportuno para você que é microempresário, para você que não conhece o mercado. Não confundam o caminhãozinho amarelo com o Mercado Livre. O Mercado Livre é a livre negociação e isso vai te trazer competitividade. É que a isso. gente oferece. Até porque quando você tem várias empresas prestando o mesmo serviço, isso derruba o preço. E é bom para todo mundo, para todo consumidor que pode escolher pelo preço e também pela fonte de energia. Porque tem tudo a ver com sustentabilidade. A gente está recebendo uma nova geração que agora não vai necessariamente pelo mais barato. Obviamente que todo mundo busca o mais barato, mas pensa também na sustentabilidade. Porque afinal de contas, a gente já está vendo muitos efeitos climáticos. E essa molecada nova vai ver bastante e tem essa consciência de futuro de meio ambiente, né? A gente desde 2022, para você que é empresário que acompanha o programa, tem que estar ciente que existe uma mudança em andamento no mercado nacional e internacional, que é justamente a sustentabilidade, né? O ESG, a sustentabilidade, a energia verde, a preocupação com o efeito climático que existe hoje no mundo, isso tudo vai regir todo o planejamento futuro de qualquer empresa, seja você um mega empresário ou você um microempresário. Então, hoje, a compra de energia de fontes renováveis, como hidráulica, eólica, biomassa, aterro sanitário, são fontes que você contrata essa energia justamente para que você tenha um certificado. E esse certificado vai fazer diferença no seu produto. Por que eu falei de 2022? Porque nós estamos já no final de 2023 e pelo menos uma boa parcela do consumidor nacional, em torno de 5% a 15%, já está adquirindo essa energia de fonte renovável com certificação. E isso está sendo agregado dentro do produto do cliente. Você está achando que, por exemplo, isso é muito longe da sua realidade? Não é verdade. Existem redes de supermercados que já ofertam, dizendo que as lojas são altamente sustentáveis, renováveis, com consumo de energia de fonte especificamente renovável. Quando você vai viajar, você pega um voo no avião, aquele nuts que você recebe, se você olhar com carinho, ele fala que aquela produção daquele produto, daquele nuts, veio exatamente de uma fonte renovável de energia. Então, tudo isso está ficando cada vez mais próximo no nosso mercado. E isso vai ser algo ainda mais exigido. O efeito climático é uma coisa muito pesada, a questão ecológica também é muito pesada e a gente tem que saber conviver com a questão do meio ambiente. Hoje, as principais fontes que a gente trabalha seriam as fontes advindas do sol, que é solar, a do vento, eólica e principalmente chuva. O Brasil, no patamar mundial, é um dos países que usufrui muito bem a energia hidráulica. E a gente nunca pode finalizar, porque o que fez o Brasil ser essa potência renovável foi a energia hidráulica. É isso. E vale também a gente destacar aqui que o mundo dos negócios, principalmente, está nessa fase de transição. Você que, de repente, está aí acompanhando, pode estar pensando, não, depois eu faço. Não, deixa para o futuro, eu penso nisso. Quando, na realidade, é muito mais fácil a gente fazer de maneira tranquila, passo a passo, migrando junto com os nossos consumidores, que, de repente, todos os seus concorrentes já estarem pensando diferente, já estarem pensando um país, um mundo do futuro, e você ainda de uma maneira super retrógrada, quando você acorda, vai ser muito mais difícil, não é? Exatamente. Essa mudança, essa transformação, ela tem que ser observada porque é a competitividade e é a sobrevivência do seu negócio. Se você não souber lidar com essa questão e não ser competitivo no preço de energia ou na redução do custo da sua produção, você não vai ter sustentabilidade no futuro, porque o seu concorrente muitas vezes já está no Mercado Livre e você não. Então esse é um risco. Ou alguns casos interessantes que a gente tem, que a maioria dos fornecedores, ou a maioria das empresas que prestam serviço, estão no Mercado Livre. Se você não está, você está perdendo competitividade, porque a margem de lucro deles é maior, a sua acaba sendo menor. E do ponto de vista de sustentabilidade, não tem para onde fugir. Muita gente pensa assim, mas eu estou vendo esse programa aqui e eu vou ter que instalar um sistema solar na minha casa. Não, você faz um contrato, basta você ter uma contratação, um documento físico, e isso já lhe dá o direito de você ser 100% renovável. É isso. Aproveite que, além de todos esses benefícios, você ainda pode utilizar essa migração como um benefício que você entrega para o consumidor. E não vai deixar, de repente, no futuro, de ser apenas algo de praxe, né? Que todo mundo tem que entregar e aí você correndo atrás do prejuízo. Esquece isso, faz agora. Agora, a gente está falando aqui sobre atividade de fim da Partner Services. A gente explicou o que é Mercado Livre. Agora, de maneira até sucinta para o pessoal que está em casa poder entender. Quer dizer, você não muda o meio que a energia chega. Quer dizer, aqui no estado de São Paulo, principalmente
temos Electro, CPFL, quer dizer, essa rede continua a mesma. Você não muda a distribuição, mas o que você muda é quem fornece essa energia, é isso. Exatamente. A rede de distribuição, isso é importante comentar, justamente porque a gente nunca vai conseguir se livrar da distribuidora. Se você está em São Paulo, na cidade de São Paulo, você sempre vai ser atendido pela rede de distribuição, pela Enel São Paulo. Se você está em Campinas, pela CPFL Paulista. Se você está em outras cidades, pela Electro, pela Piratininga, pela Bandeirantes. Então, isso sempre vai permanecer. Mas se você olhar a sua fatura de energia e for um pouquinho mais curioso, tem 3 tipos de tarifação que você é impactado. A demanda, que é a distribuição, o encargo, que você paga para o governo, e a tarifa de energia, que é justamente essa energia que as distribuidoras compram no leilão. Então, quando você migra para o Mercado Livre, é onde você tem o benefício. A tarifa de energia você vai bilateralmente negociá-la. O encargo, dependendo do tipo da fatura, você tem desconto, que perde até 33%, e a demanda você paga 50% de desconto porque você compra energia de fontes renováveis. Então, eu tenho benefício nas 3 parcelas que compõem a rede de distribuição e energia, que é o consumo da fatura de energia. Então, aí você começa a entender qual é a mágica do Mercado Livre. Ou seja, eu comprar energia de uma outra fonte. Primeiro eu me reduz a minha tarifa de energia, depois me gera benefícios na demanda e no encargo. Então, eu consigo fazer com que o meu custo médio seja menor. E aqui a gente está falando de contas de energia de 8, 10, 30, 50, 100 mil reais e a perder de vista. Tem clientes com faturamento de 5.700 e tem clientes com faturamento de beira 3 milhões de reais por mês. Então, assim, você veja que hoje o mercado está aí justamente para ele ser, a partir de janeiro de 24, uma nova vitrine de oportunidade. Eu vejo que a gente tem que tomar muito cuidado com a questão de custo, que é isso exatamente que a partner faz. Trabalha com os custos para redução, para maximizar os ganhos dos clientes. Então, essa é a oportunidade, esse é o momento. Então, é por causa disso que a gente tem essa operação, apesar de ser uma operação enxuta, mas é uma operação que toma bastante cuidado com os seus clientes. É como se eu fosse a área de energia da sua indústria, da sua empresa. Quanto custaria um profissional? Hoje você é um profissional de manutenção e engenharia, você estaria com uma equipe de manutenção, uma equipe de engenharia para tomar conta. A gente trabalha justamente como se fosse essa área avançada junto ao nosso cliente. E não só questão contratual também, como eu disse. A gente tem oportunidades, por exemplo, de autoprodução, oportunidades de eficiência energética. Então, hoje a gente está aberto a tudo. Até para brincar, tem clientes nossos que instalaram, por exemplo, carport, abastecimento de carro elétrico, ou seja, porque já estão visando uma frota de um cliente no futuro. E lembrando que o carro elétrico consome energia elétrica, né? Não consome mais gasolina. Então, tudo isso tem a ver com esse projeto de sustentabilidade e energia renovável. É isso, o papo tá super interessante, você já deve ter percebido em casa, né? Mas claro que a gente vai continuar circulando por aqui e daqui a pouquinho a gente vai falar como é que funciona, por exemplo, o acesso à empresa, quem procura quem e também quais são os diferenciais para quem decide, de repente, contratar uma consultoria especializada. Aliás, tem o lance de compra pré-paga, você já vai pré-estabelecer o valor que você vai pagar durante um tempo. Tá curioso? Então continua com a gente porque o passeio não terminou, tem muito mais por dentro das marcas ainda, e claro, você fica com a gente até o fim. Bora? Bora! Vamos lá! Bom, Leandro, uma coisa que eu estava observando, estava pensando aqui, né? Bom, você entrega uma redução de custo para a empresa, mas na realidade você está oferecendo um serviço. Só que, se é uma redução do que ela já paga, ela na realidade não vai ter um custo maior, ela vai ter redução, mas e aí, onde é que você ganha? Como é que funciona? Qual que é o pulo do gato? Pode contar? A mágica, eu posso contar. A mágica basicamente a gente faz um trabalho analítico do processo do cliente, dos contratos, e a gente busca uma performance de redução. Dentro disso a gente tem um valor fixo, então isso não prejudica nenhum tipo de ganho superior que o cliente possa ter, mas a gente, como eu disse, nós somos a área avançada de energia da empresa justamente para trazer esse resultado para o cliente. Além disso, eu tenho também alguns tipos de situações em que a gente cobra a parte que seriam serviços específicos. Por exemplo, tem clientes que querem ter, além de uma redução de energia, mas querem ter alto consumo próprio. A gente faz também todos os estudos justamente para aquele que tenha seu próprio autoconsumo. Normalmente, hoje, o boom do momento é colocar solar no telhado. Uhum. Mas existem outras alternativas. Então, esse é um trabalho que, basicamente, ele tem baixo custo de investimento, a não ser quando você vai fazer um projeto de autoprodução, tá?
mas ele tem um baixo custo. A gente sempre diga que o nosso serviço é um serviço de alta qualidade com baixo custo investido, mas de uma rentabilidade altíssima, né? Então, é esse o processo que nós trabalhamos. Por isso que a nossa operação ela não precisa ser uma operação tão volumosa para atendimento de cliente, porque eu consigo ser mais assertivo naquele tipo de operação. Porque é como você é um consumidor. Você vai no shopping, você não quer comprar tudo. Você vai lá para comprar algo específico. Então, a nossa operação é justamente isso. O que você quer fazer? Eu quero isso aqui. Mas você tem esse leque desses cenários. Você escolhendo qual cenário que você vai ser assertivo, a gente vai te ajudar a trazer um resultado. Tá? Então, tem N situações. Tem cliente que só quer a redução, tem cliente que ele quer se tornar extremamente sustentável, tem cliente que ele quer se enquadrar nas regras internacionais para sustentabilidade, ESG, enfim. A gente tem aqui um leque de opções. A gente mostra os caminhos e quem determina é o cliente. Então, normalmente, aquilo que você comentou no bloco anterior, o microempresário, o empresário precisa abrir o olho, porque muitas vezes as oportunidades param na mão de pessoas que não têm o know-how para tomar uma decisão. Então, quando você fez a pergunta, quem procurar, como é que eu chego dentro da partner, é justamente esse o nosso desafio. É chegar em você, que é empresário, para mostrar que, poxa, cara, eu vou te dar um desconto e isso vai rentabilizar a sua matriz financeira do seu produto. Bora fazer? Às vezes a oportunidade para na engenharia, para no técnico, para no comercial, para no financeiro. Então, esse é o nosso desafio neste ano todo. Mostrar para você, microempresário, dizer assim, veja que o mercado está mudando. Pare e repense, porque existem vários markets sendo rolados e às vezes você está perdendo uma oportunidade muito grande. Só para deixar claro também, equipe, nós não vendemos créditos de energia, nós trazemos desconto na fatura de energia. É um ponto diferente, porque muita gente pode confundir talvez o nosso trabalho com fazenda solar, entre outros. Não. A gente traz um benefício na fatura de energia. É isso, e vale destacar também que pensa, o seu concorrente já pode estar pensando uma maneira mais sustentável de fazer girar o teu segmento e ele já trabalha com o mesmo preço final que você. Então ele já está se adaptando a isso e de repente lá na frente, quando você deixar para pensar nisso, será que não pode ser que fique um pouco mais difícil? Pensa nisso também. Agora, bom, a gente está falando aqui sobre essa mudança de conceito, né, de mindset dentro da empresa para mudar a forma de compra de energia. Tá, como é que funciona isso? Então, de repente, a empresa decidiu que vai buscar uma consultoria. Aí ela procura a consultoria e aí vocês visitam a empresa, isso acontece de maneira remota, é um relatório, como é que faz? A gente é contatado, nós fazemos uma visita prévia, nós analisamos o que o cliente tem. Então, por exemplo, no caso de uma indústria, o tipo de instalação, quais são os problemas que ele tem, e aí a gente olha, digamos assim, o raio-x do coração e do pulmão, né, que seria a fatura de energia. E aí, com base na fatura de energia e a visita, a gente consegue casar estratégias. Feita essa primeira visita e analisando esses dois pontos, a gente apresenta uma estratégia para o cliente dizendo, olha, nós vamos economizar a sua energia ou nós vamos fazer um trabalho assim, assim, assado. Mas só nesse ponto, te cortando um pouquinho, existe às vezes o medo do empresário de, mas ele vai vir aqui, determinada máquina que é importante para mim, tem um consumo alto de energia, aí ele vai mandar eu substituir, eu vou ter que procurar alguma coisa que vai acabar impactando na minha produção final. Existe essa dúvida também? Existe casos de clientes que eles acham assim, poxa, eu não quero investir em LED na minha planta, porque eu não tenho orçamento nesse momento para fazer. Eu não quero fazer um investimento, por exemplo, num motor novo, por uma linha nova que está entrando, então eu vou permanecer com isso. É o que a gente fala. Nós apresentamos diversas linhas de raciocínio para o cliente. Tem aquela de baixo custo, que é uma negociação de ajuste contratual e negociação do preço da energia, como o Mercado Livre, e tem aquela que já é um embasamento mais explorado, como eficiência energética, como autoprodução, enfim. Então, o cliente, às vezes, ele fica muito ansioso com as informações, só que tudo que a gente mostra tem determinados caminhos. E aí, dependendo do seu bolso, é o caminho que você vai seguir. Normalmente, o cliente opta pela questão do Mercado Livre porque ele traz baixo custo, é um investimento super baixo, para você ter uma rentabilidade de 2, 3 meses que supera qualquer tipo de investimento. Só para você ter uma ideia, a mudança da legislação recente, ela beneficiou ainda mais o cliente optar por uma questão de baixo custo que é o Mercado Livre. No passado, você tinha que fazer, por exemplo, ensaio de transformador, você tinha que adequar sua cabine. Hoje, o custo só para a gente lembrar, na época era 50 mil, hoje você gasta no máximo R$400 para poder migrar. Então, veja que é uma alternativa que é bem acessível, mas não é a única. Então, eu sempre falo para o nosso cliente, não tenha medo, não tenha receio, a gente vai te apresentar soluções diversas.
Às vezes pega a sua economia nesse primeiro momento e depois você faz um projeto de eficiência, uma melhoria de produção, uma melhoria de produção específica. Então, tudo é possível. Até porque quando a gente fala de consultoria, a gente está falando de consultar, de tirar dúvidas. Então, são várias as possibilidades de planejamento, de propósito. De repente, às vezes a pessoa tem esse medo, né? Ah, mas eu vou ter que substituir o meu motor, vai ser um custo para mim. De repente, é substituir lâmpadas e tudo mais. Só que aí você pode expor isso para eles. Olha, eu não tenho caixa agora, não tem como fazer um investimento nesse sentido, mas ele pode dizer para você, olha, tudo bem, mas a economia que você vai ter com energia durante esse período já vai pagar esse investimento, de repente, no outro motor. Porque, afinal de contas, se a gente está falando de energia, redução de energia, e o motor precisou ser substituído, né, em função dessa redução, nada mais justo do que essa economia ir diretamente para pagar esse investimento e depois ainda se tornar lucro, né? Claro, porque você vai criar uma linha de crédito própria. Sim. Hoje qual é o tipo de investimento que o microempresário busca fazer? Fazer o financiamento para poder melhorar a sua produção, melhorar a sua forma de produzir. Só que se eu te der economia, você pode criar uma linha de crédito com o seu próprio dinheiro, com o seu próprio CAPEX. Então, isso é uma oportunidade. E existem vários tipos de situação. Tem clientes que, por exemplo, operam com OPEX, de investimento para usina de autoprodução. Enfim, hoje é muito mais suscetível. O mercado ele te dá essa oportunidade. O que você não pode fazer é continuar parado. A gente sempre brinca que o pior cenário é continuar onde você está. Então, sair da inércia é super importante. Por quê? Porque a oportunidade está aí. E ó, tem outra coisa, gente. A gente está falando aqui de energia. E você está acompanhando nos telejornais como nós estamos presenciando diversas chuvas intensas, secas intensas. Tudo isso influencia na disponibilidade de energia e principalmente no preço, porque quando se tem muito, obviamente o preço cai, mas quando não se tem, o preço fica muito alto. E aí como é que você vai fazer o planejamento da tua empresa? Porque aí você vai fazer planejamento 12 meses, chega janeiro, está um preço, dezembro está outro, e aí isso vai impactar no preço do seu produto ou vai mexer na sua receita, e aí vocês, na verdade, conseguem travar isso. Isso. Quando você faz uma contratação no Mercado Livre, a gente sempre olha o longo prazo. O brasileiro precisa parar, isso aqui é até um ponto de atenção que eu deixo para os nossos colegas que estão participando, o brasileiro precisa parar de não entender o futuro. A gente é muito Imediatista, né? receoso e imediatista com o que acontece agora. Se eu faço uma contratação de 5 anos, como você muito bem complementou, existem variações de preço durante ciclos de anos. Então, nos últimos 2 anos, a gente teve 2 anos de pandemia, 19 e 20, o preço de energia afundou. Por quê? Porque o consumo nacional caiu. Em 2021, a gente teve uma crise. Por quê? Porque faltou chuva. E com a falta de chuva, o preço se eleva. Já nos anos de 22 e 23, choveu bastante. E aí existe sempre aquela nuance, né? A gente sempre vai pelo caminho mais tranquilo. Bom, se choveu sempre 22, o melhor cenário. Se choveu 22 e 23, 24, 25, 26, vai manter e o preço vai ser baixo? Não. Planejamento, risco, análise de portfólio. É exatamente aí que entra a gente. Então, quando você está doente, você vai no médico, você pede para o médico te passar uma receita que vai te aliviar ou melhorar. A gente é a mesma coisa. Então, a ideia é que você faça uma contratação de longo prazo, e por isso que eu falo para os meus colegas microempresários, acreditem no país. O país não vai acabar em 3, 4 anos. Então, faça uma contratação de 5 anos, por quê? Porque se no meio do ciclo de 24 e 25 parar de chover, nós entrarmos de novo numa seca como 2021 e você tem que comprar energia, o que aconteceu com o seu planejamento? O que aconteceu com a sua vantagem em relação ao seu concorrente? Ela diminuiu. Então, a gente sempre faz uma orientação de longo prazo de contratação. Hoje, para ter uma ideia, a maioria dos clientes, cerca de 99% dos clientes da Partner, tem contratação até 2028 ou 2032. Então, perceba, microempresário, que as empresas que nós trabalhamos vão permanecer investindo no Brasil porque eles têm contratação até 2028 ou 2032. E vale lembrar também que, do mesmo jeito que você falou, de repente o preço pode subir, mas aí o telespectador está pensando, mas pode cair, e aí o meu preço está o preço médio. Só que é exatamente isso. No período de 5 anos, o fruto que você vai colher é exatamente esse preço médio. O seu planejamento não vai mudar. Então, do mesmo jeito que pode cair, pode subir, e aí está tudo certo. Você não vai ter interferência nisso, e aí, claro, uma segurança para você conseguir se planejar e saber quanto que você vai receber em determinado período. Tá Totalmente, porque quando você faz uma contratação em um ciclo muito ruim, a título de curiosidade, se a gente for olhar os clientes que compraram energia em 2021 para os próximos 5 anos, eles estão pagando um preço muito maior do que quem comprou agora energia em 2023. Leandro, mas isso é cíclico? Sim, mas você trabalha com isso? Você acompanha a climatologia?
você tem uma empresa, uma área específica que só olha a questão climatológica, que isso interfere. Se você for do ramo agrícola, perfeito, porque você precisa para plantio. Agora, se não for isso, se não for essa especialidade, o que acontece? Você precisa ter um know-how. E mesmo assim, né? Mesmo que a pessoa trabalhe com isso, ela não vai ter a previsibilidade de 5 anos, né? E a gente está falando de um consumo de energia que é básico, essencial para todo tipo de operação. Não dá para, de repente, você imaginar que é como se fosse uma bolsa de valores, aproveita o preço e compra. Não! Aqui a gente está falando de um preço único que, de repente, vai te ajudar. Enfim, na verdade, a pessoa que está lá vai pensar a situação dela e ver o que é melhor. Aqui a gente está dando uma possibilidade, mas, ó, vale pensar, se planejar para o futuro, além do que aqui é um departamento que vai ser terceirizado para a tua empresa, vai ser gente especializada trabalhando com energia, né, com redução de consumo excessivo, e mais do que isso, você vai ainda poder usar isso como uma forma de dizer para todo mundo, e principalmente os seus clientes, olha, nós pensamos um mundo melhor, a gente está pensando em sustentabilidade, a gente está pensando em futuro. Bom, vamos continuar o nosso passeio? Aliás, eu tô querendo saber como é que funciona a operação de vocês, já que a gente está vendo aqui quem enxuto, para que tudo isso aconteça. Área de atuação, Brasil todo. Um escritório relativamente pequeno. Eu vou conversar com a sua equipe para saber como é que isso funciona. E depois, antes de terminar, eu quero uma mensagem sua para os nossos telespectadores. Combinado? Combinado. Então é isso. Por dentro das marcas, não acabou não, viu? Chega mais! Bom, gente, a Thaís é diretora financeira, administrativa, sócia também aqui da empresa. Aliás, sócia e tem tudo a ver com o que a gente vai falar agora, que é essa dinâmica administrativa. Por quê? Conta aí. Vamos lá. Hoje a Partner ela é composta por 4 sócios, cada um responsável por uma área, né? Então temos eu, cuido da parte administrativa, RH, marketing, finanças. Aí temos a Anne, que cuida da parte de gestão de clientes, dos consumidores. O Wellington, que cuida dos nossos clientes, do pós-venda, né? Esse relacionamento, né, com os clientes, de reter. O Leandro, que participou aqui também, ele cuida de toda a parte dos clientes de usinas, né, que nós atendemos também usinas eólica, biomassa, solar, hidrelétrica. E essa é a estrutura inicial da parte, né? Então o Leandro fez uma divisão de tarefas quando ele convidou nós para sermos sócios, né? E ajudá-lo a crescer e expandir a empresa. Foi dessa forma que a gente iniciou. Após isso, a gente viu a necessidade de somar mais pessoas, né? E dividir mais tarefas. Porque Até porque até então o Leandro era um cara que era o negócio da cabeça dele, né? E assim, é o empreendedor que começa ali com o ímpeto de fazer dar certo, e aí aos poucos ele vai delegando e buscando pessoas para poder agregar, não é aquela história de delargar, né? Porque muita gente às vezes tem a ideia na cabeça, começa a desenvolver um negócio, e aí acaba centralizando tudo, e aí o negócio acaba escorrendo pelas mãos. Mas ele decidiu então buscar 4 pessoas de confiança que se tornaram sócias exatamente para ter esse mesmo cuidado que ele na hora de lidar com essas diferentes frentes de uma empresa que é pequena em estrutura, mas que é gigante em atendimento, porque a gente está falando de Brasil, que é um país de dimensões continentais, né? Vale destacar isso. E aí, num segundo momento, a gente viu essa necessidade, né, de ampliar e somar mais pessoas e criar uma nova base. Foi aí que a gente definiu apostar em pessoas, mas pessoas que estavam iniciando a sua carreira. E aí a gente contratou estagiários e tínhamos, assim, a plena certeza que se esse estagiário que entrasse, apostasse na empresa como nós e gostasse, ele iria virar CLT e iria ser efetivado. E foi assim que aconteceu. Em menos de um ano, a gente teve a efetivação de 2 estagiários que foram efetivados, também pela nossa demanda, né, que a gente teve interna de clientes e novos clientes, já clientes existentes e clientes que chegaram novos. E com isso a gente foi, cada área nossa, né, como diretores que a gente tinha, a gente foi fazendo novas divisões de tarefas para eles, criamos essa nova base e agora a gente está num terceiro momento, que é trazendo mais pessoas e criando uma nova base, né?
Então, o ano, assim, de 2023 foi muito importante para nós, está sendo, porque é tudo que nós planejamos em 2021, aí aconteceu em 2022 e agora está acontecendo em 2023. Então, a estrutura da empresa é essa, por enquanto, em 2023. Que legal, a gente está falando de uma empresa que é relativamente nova, em um mercado totalmente novo e buscando uma estratégia de praticamente criação de colaboradores. Enquanto algumas empresas super retrógradas veem o estagiário como uma forma de mão de obra barata, aqui não. Aqui está vendo o profissional do futuro, porque ele chega com vontade de crescer, já conectado com um mundo novo, que é exatamente o mundo que essa empresa está vislumbrando atuar. Já começa, mas está entendendo o que é o futuro e trazendo essa molecada nova, que está sentindo gosto, que está tendo prazer pelo trabalho e também criando sonhos, carreira aqui dentro. Isso é muito bacana, né? É um diferencial e tanto, porque é buscar estratégia, pensando no hoje, mas também no futuro, né? Sim, com certeza. E a gente vê a gratidão deles, né? Porque, assim, realmente eles têm um gás diferente, né? Então, eles são novos, estão ali no seu segundo, terceiro ano de faculdade, querem um estágio, querem entrar no mercado de trabalho. E pela nossa atividade também ser nova, isso brilha os olhos dele. Então, para nós também é muito gratificante, porque também brilha os nossos olhos e isso dá mais gás para a gente continuar a fomentar mais o negócio e trazer isso mais para os empresários, né? E trazer essa informação, que ainda é muito nova. Bom, para uma pessoa que é responsável pelo financeiro, por operacional e também comunicação, e vocês sabem que eu gosto de comunicação e eu acho que isso tem tudo a ver com a imagem da empresa, tem a ver com o que a gente quer passar para o nosso cliente e potencial cliente. Obviamente que a empresa ainda está no início e é um serviço que poucas pessoas conhecem. Acho que o maior desafio hoje de vocês é chegar e buscar a atenção, né, desse potencial cliente para que ele ouça, para que todos os departamentos da empresa entendam e que isso faça sentido. Quer dizer, é um trabalho de formiguinha, que não necessariamente você pode chegar e ficar comunicando para a massa, muita gente, porque na realidade o efeito tem que ser sutil, mas tem que ser eficaz, né? As pessoas têm que entender, de fato, o que é feito aqui, porque o marketing pelo marketing, de repente, existe a empresa, ok, eles fazem uma consultoria de energia, mas o que isso impacta no negócio? E consultoria é específica para cada empresa, cada uma é um serviço diferente. E aí, qual que é o desafio? É no boca a boca? Vocês, nesse primeiro momento, focam em conversar com o cliente, né? Aquilo, bom, a gente acha que determinada empresa pode se beneficiar do nosso serviço. Vamos lá conversar. E aí vocês vão criando uma rede de clientes e isso, de alguma forma, vai acabar se espalhando no boca a boca e depois chegar, olha quem são os nossos clientes. E isso também é um baita cartão de visita, né? Com certeza. O início, né, dos nossos clientes, da nossa carteira, ela foi formada nesse boca a boca. Então, eram muitos clientes que indicavam a Partner para outros clientes. Ou alguns funcionários, né, que saíam de alguma grande indústria, iria para outra e daí levava essa consultoria da Partner. Faz 4 anos que a gente está fazendo um trabalho pesado de marketing, que a gente reformou no site, criou Instagram, LinkedIn, e aí a gente vem fazendo essa comunicação de ensinar quem está nas mídias, né? Então, o que é o Mercado Livre, o que é a CCE, como comprar energia, como negociar um contrato, como que eu faço para migrar, quando eu migro, quando eu não migro. Então, a gente está, toda a parte de comunicação, a gente está ensinando quem está ali no Instagram, no LinkedIn, de como funciona. Então, realmente, é um trabalho de formiguinha. Como eu disse, poucas pessoas ainda conhecem. Existe um retorno, né, desse pessoal. Então, a gente hoje trabalha na frente do LinkedIn, do Instagram, Facebook, podcast, eventos, né? A gente está fomentando alguns eventos na região de Campinas, porque eu também acredito que aqui a gente tem bastante empresas, né, na região metropolitana, de pessoas que ainda não conhecem, que podem usufruir do Mercado Livre. Então, eventos também está sendo uma porta aí que a gente está entrando bastante. Entrou esse ano, né, de 2023 e para 2024 também. Feiras, né, a gente também participa. Que é o tal do relacionamento, né? É o relacionamento. Então, é tudo. Né? E também tem essa pegada, né, do pessoal do comercial, às vezes tá passando na rua e fala assim, nossa, acho que essa indústria aqui dá certo, ou essa empresa. E aí acaba batendo
da porta até que consegue chegar na pessoa que realmente vai liberar a conta para eles de energia. E, gente, vocês sabem de uma coisa? Quem trabalha com vendas e está assistindo o programa vai entender isso. Quando a gente acredita no produto, é muito mais fácil vender. E quando a gente acredita no produto, a gente começa a transbordar isso. E a gente começa a pensar oportunidades onde talvez a gente não veria. E aí, o que acontece? De repente, está num café, na padaria, ouve uma pessoa conversando do lado, tá empresa, não sei o que, tal. De repente, puxa um assunto ali, pode ser uma porta de entrada para acessar uma empresa. Isso também é comunicação, isso também é marketing, porque afinal de contas, comunicar é conversar, é conectar pessoas. E aí o grande lance é, nossa, esse trabalho de formiguinha, né? Na minha empresa, no meu setor também é assim, eu nem penso nisso. Só que o retorno é bom, porque por mais que você prospecte em 10 empresas e 100 empresas e 3 fechem, são empresas, principalmente nesse caso aqui, que praticamente são perenes. O que isso significa? Que fecha um contrato e fica, não é? Sim. Hoje, a nossa média, né, de clientes que a gente tem hoje, a gente já tem uma média de 120 clientes, todos em carteira, eles têm um tempo aqui com a gente de 5 anos, né, a gente tem, então a nossa taxa, assim, de reter cliente, ela é praticamente zero, Porque né? ninguém vai querer 100%, deixar de na economizar. verdade, né? Porque Então. ninguém quer deixar de economizar e sempre nas empresas quase nunca existe esse departamento, né? Esse serviço que a gente oferece. Então, isso é muito bom também para nós. É o diferencial da partner, né? Esse atendimento que nós fazemos. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta capciosa. Quantos funcionários diretos você tem? 8. E Tá aí vendo? a gente conta com os 4 sócios todos na operação. A gente trabalha todos os dias Porque aqui também. sócio não vem só buscar dividendos, tá tudo bem se você, né, faz isso. Mas aqui, ó, todo mundo mão na massa pro negócio sair bem feito e esse trabalho de formiguinha que acontece todo dia. Mas tá vendo, 8 pessoas que colocam em prática uma empresa que atende um país de dimensões continentais. Pensa aí, às vezes no seu negócio tem muita coisa que pode ser ressignificada, mudada, otimizada e, de repente, a inovação tá aí. Mas e a empregabilidade? A gente tá vivendo um mundo novo. Quem, de repente, for desligado, você, como responsabilidade, pode ajudar a reencaminhar, por que não? Pode ajudar a fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal, profissional dessa pessoa, de repente indicar um curso diferente, ou até ajudar ela a se renovar e também, de repente, acabar prestando um serviço para a tua empresa. Tudo é possível, basta querer mudar. O mundo muda, a gente só não pode ficar parado, isso é muito importante. E aqui está um exemplo de diferencial para você se inspirar, como eu estou me inspirando. Obrigado. Muito obrigada. Valeu. Bom, gente, o passeio não terminou não, viu? Vou continuar por aqui, tem muita coisa ainda aqui no Por Dentro das Marcas. Até já. Wellington, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo Tá? jóia. Tranquilo? Gente, o Wellington, mais conhecido como Tom, é o cara responsável por um dos departamentos mais importantes de todas as empresas. Antigamente conhecido como pós-venda, aqui relacionamento. E, aliás, em muitas empresas se trata, né, o departamento de relacionamento, que é praticamente 50% de todo o processo e que, na realidade, vai aumentando esse percentual à medida que o contrato vai se estendendo, porque a pessoa fica mais tempo no relacionamento do que foi o período de acesso, né, o início da conversa, ou seja, aquela pessoa que está presente no dia a dia do cliente. Conta mais. Bom, um departamento de relacionamento, após acontecer o processo de migração, esse cliente precisa de um acompanhamento dentro desse mercado de energia que muda a cada momento, né? Então, a gente está aqui no vislumbre de abertura de mercado de energia, né? Portaria 672, publicada 30 de julho de 2022, abre o mercado para qualquer consumidor. E muitos deles não sabem que isso está acontecendo. Uma vez que fecham esse contrato e seguem, necessidade tem dele conseguir entender o que está acontecendo. E nosso trabalho de relacionamento é justamente atualizá-lo, acompanhá-lo, mostrar os seus retornos de economia, seus retornos de operação e principalmente, claro, estar próximo do cliente, né? Quem não dá assistência, abre concorrência. É isso. E, normalmente, quem que da empresa fica em relacionamento com você? É o departamento de engenharia?
É de repente o financeiro? Quem que conversa com você no dia a dia? É bem variado, dependendo do tipo de cliente e o tamanho dele, né? Quer dizer, você atende todo mundo, é isso? Sim. Porque quando a gente está falando de uma operação, a gente faz o caminho normalmente da conta de energia, né? Então, ela vai para o administrativo, que passa para o financeiro, que passa para o fiscal, para ver se está tudo em ordem, e então vai para pagamento. E nós ainda, como relacionamento, também central de consumidores, temos que validar, ou passar por uma auditoria nessa conta para ver se tudo que foi colocado lá está correto, para que o cliente possa pagá-la de forma segura, sabendo que está pagando um valor bem mais baixo que o mercado, que a gente chama de cativo, né? Que é o de distribuição de energia padrão. Agora, como é que funciona aí tua cabeça para o tempo todo ficar nesse troca, né? Porque de repente é uma empresa que quem liga é o administrativo, perguntando alguma dúvida para você. De repente o jurídico, perguntando alguma coisa, como é que funciona isso na lei? Tem alguma portaria publicada? Está em vias de repente alguém do financeiro ali, e aí muda a chave o tempo todo. Sim. Normalmente o que acontece? Empresas, quando têm dúvidas de retornos financeiros, né? Então quanto isso fechou durante o mês, um semestre, um ano, o administrativo pergunta, quer saber o retorno. Às vezes ele está tão acostumado a receber as dúvidas, só por quem está perguntando qual a dúvida, a gente já sabe qual departamento que está. Quando fala de jurídico, ele quer entender um pouco do que está acontecendo no mercado, para ver se a economia dele permanece como está, diminui ou sobe. Geralmente sobe, né? Porque quando o preço de energia sobe, o de mercado livre, como vocês já ouviram anteriormente, ele é congelado, ajustado apenas à inflação IPCA. Então a gente repassa essas informações embasados em legislação, né? Então não estamos inventando nada, está tudo publicado, registrado. Quer dizer, ao mesmo tempo precisa um estudo muito minucioso, todos os dias, olhando o diário oficial e tudo mais, porque se você vai direto na fonte, você sai na frente, muito na frente. E esse é um diferencial também. Se você já liga para o teu cliente que está esperando aquela informação antes mesmo do jornal dar, quer dizer, é um baita diferencial, né? Estabelece esse relacionamento cada vez mais intenso, né? Sim, porque a ideia, na verdade, é justamente essa. A consultoria, ela tem como objetivo descobrir, entender e repassar todo o processo legislativo que acontece. E onde isso impacta no cliente que está no Mercado Livre e também para os que vão vir. Então, o objetivo é justamente levantar essas informações para dar segurança ao cliente que já está no mercado modificado, né, vamos dizer assim, sequencialmente. Tem dias e dias, todos os dias tem alguma portaria sendo publicada ou alterada para manter esse mercado funcional, né? Então, o trabalho e relacionamento como atendimento a consumidores tem como objetivo passar essas informações. Você falou de análise. Mensalmente, todos os clientes recebem justamente uma análise de comparativo para ele entender como que a economia dele funciona. Então, é como se ele estivesse no mercado cativo pagando a conta que ele sempre pagou e ele no Mercado Livre, quanto ele está pagando. Aqui você consegue perceber a diferença de economia, que chega em média 30%, 40%. A gente faz uma gestão um pouco mais apurada dentro da legislação, conseguimos encontrar operações que pode fazer um cliente chegar a ter 50% de economia. O que ele está fazendo? Só trocando de fornecedor, mais nada. Agora, você que trabalha com isso, pós-venda, relacionamento, por que é importante para a empresa ter esse departamento? Você que atua diretamente, porque obviamente você está entregando uma informação para suprir uma demanda que te dão, mas nas entrelinhas, como é que você sente esse relacionamento? As pessoas ficam mais seguras? Como que elas correspondem a isso? Até no lado humano, de humanizar essa operação. Eu gosto de falar, né, que a empresa tem que lidar com segmentos que são especialistas. Então, a gente trabalha com a indústria, o segmento da indústria não vai ter grande conhecimento de energia. Nossa base é justamente passar essa segurança, tranquilidade. Então, sua especialidade é a indústria, deixa de energia, a gente vai fazer da melhor forma possível para te dar tranquilidade para executar o seu trabalho. Porque quando a gente fala nesse processo de acompanhamento, ele pensa, então eu vejo esse cara uma vez por mês e a gente nunca mais acompanha. Não, isso é visível, tem que ser sempre, mês a mês. Quer dizer, fechei o contrato, é garantia que vai cair todo mês ali o valor combinado e tá tudo certo. Não, né? Tem que continuar entregando. Porque o trabalho ele é vivo, né? Então, quando a gente pega esse cliente e dá essa tranquilidade para ele, olha, a gente está olhando, olha, não aconteceu, a gente já tem uma estratégia, olha, aconteceu, você vai ter um retorno. Ele começa, então, né, a entender que o que a gente está falando de gain to gain serve para ele e para nós. A gente está trabalhando para que ele tenha sucesso. E se ele tiver sucesso, a gente vai ter também. É isso. Essa é a frase, viu? É uma das dicas da edição de hoje. Se ele tiver sucesso, você vai ter também. Então é isso. Pensa no seu cliente da melhor maneira possível. Não pense, eu vou arrancar dinheiro do meu cliente. Para com isso, eu já ouvi isso, viu, gente?
Eu já ouvi e eu ouvi e fiquei muito chateado, porque a gente trabalha em prol de um ecossistema funcionar melhor. Você presta um serviço porque alguém precisa dele e vai ser útil para ele também prestar o serviço dele ou vender o produto dele e está tudo certo. Agora, essa história de arrancar dinheiro do cliente é um completo absurdo, porque é nessa hora que você não entrega a alma, que você não pensa o seu produto com carinho, de se desenvolver, evoluir. Porque quando você pensa no seu produto ou no seu serviço da melhor maneira possível, você não precisa pensar no seu retorno, ele vem até muito mais do que você imaginou. É o que está acontecendo aqui. Parabéns, viu? Obrigado. É isso. Deu um ótimo recado para todo mundo que está acompanhando essa edição, que não termina aqui, viu? Vou continuar rodando e tem, aliás, um recado muito importante antes de encerrar que o Leandro vai deixar para a gente, é aquela mensagem para você, empreendedor. Até já. Leandro, que bacana, estou muito feliz de ter visitado a Partner Services, porque afinal de contas aqui a gente está falando de futuro, a gente está falando de tecnologias voltadas para a produção de energia, aliás, conhecendo todas elas, e aí o consumidor é quem escolhe qual vai usar, em que momento vai usar, e parabéns por pensar diferente, onde muitas vezes todo mundo vê igual, porque talvez hoje a dificuldade, entendam entre aspas, de você chegar e mostrar o trabalho da tua empresa é justamente porque muita gente durante muito tempo está vendo tudo igual, está pensando quadrado, tudo igual. E aqui a gente está pensando diferente, fora da caixinha, mundo novo, sustentabilidade, é o futuro. Qual que é a sua mensagem então para os nossos empreendedores? A minha mensagem é que aproveitem bastante esse ciclo que nós estamos vivendo de oportunidades, porque um bom planejamento e uma boa contratação de energia pode render muitos frutos para os próximos anos e muita competitividade. A gente nunca pode acreditar em fatores externos para ter vantagem, e sim sempre no planejamento, que é isso que a Partner acredita. A Partner acredita que um planejamento bem feito, bem executado, vai trazer um belo resultado, seja para a sua empresa, seja para o seu produto, seja para o seu negócio. Então, por isso que a gente está aqui acreditando nesse potencial, que para muita gente pode ter sido uma surpresa, esse vídeo, essa apresentação, mas que ela já existe, já é perene e a partir de agora vai ficar ainda mais factível para cada consumidor. É isso. Bom, gente, então é o que a gente sempre fala, pense seu negócio diferente, olhe diferente. Muitas vezes, seu concorrente não é necessariamente a empresa que faz a mesma coisa que você. Às vezes pode ser um segmento que, de repente, está roubando no fundo do seu cliente, você não está nem percebendo, porque, ó, está olhando assim. Abre a cabeça, pensa mais, ouve mais, sente seu cliente. Também ouve seus funcionários, isso é muito importante, tá? E, claro, empreenda, porque isso é bom demais. Leandro, obrigado. Obrigado. Fiquei muito feliz de vir aqui visitar a empresa. Agradecendo a de vocês, esperamos que seja muito proveitoso aí esse episódio, que abra a mente de bastante gente aí no mercado, que é um mercado novo e que daqui para frente não tem outra forma de entendê-lo, porque agora todo mundo vai compreender o que é o mercado livre, o que é economia sustentável, o que é uma energia renovável. É isso, aliás, deixa eu dar um recado, se você gostou dessa edição, faz o seguinte, entra agora no YouTube, coloca aí, canal Sebrae no YouTube, tem inclusive a nossa transmissão ao vivo e você também tem acesso à playlist aqui do Por Dentro das Marcas, e aí você vai pegar o link do programa, aliás, dá para assistir essa novamente, outras edições, e coloca no grupo da tua empresa, estimula de repente os seus gestores, os seus tomadores de decisão, e também para a família, porque afinal de contas, empreender é sempre muito bom. Afinal de contas, esse é o canal Empreender. Assistir já é um bom negócio.